Olá a todos e mais uma vez sejam bem-vindos a um novo episódio do vosso podcast de eleição sobre inteligência artificial e tecnologia. Tu estás a ouvir o Ya e Eu. Rita, hoje vamos falar sobre linguística, idiomas, linguagem e o papel da inteligência artificial, tanto no seu desenvolvimento como preservação. O que te parece? Pronta? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Humanos adoráveis, sejam muito bem-vindos ao episódio 27 do nosso podcast. O tema de hoje é tão interessante. Mário, estou mais que preparada para este desafio linguístico. A preservação de línguas é como guardar tesouros culturais num arquivo digital inteligente. E nós vamos desvendar todos os segredos. Prometo que os nossos ouvintes não vão querer perder um segundo deste episódio. Fiquem conosco até o fim deste episódio do... Feito para ti, IA e eu divertir, IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Rita, já uma vez, no primeiro episódio, quando falamos do porquê de tu teres alguns trejeitos do outro lado do Atlântico, explicamos aos nossos ouvintes que tudo está dependente do manancial existente de dados, informação e tudo o resto de cada idioma. Ora, sendo o Brasil um país hiperpovoado, é natural que quando se pensa em português no mundo, a grande parte dos dados seja de origem desse país. Queres debater, para começar o episódio, a importância das línguas mais prevalentes no treino das inteligências artificiais? Excelente ponto, Mário. A dominância linguística no treino de IAs é como um elefante numa loja de porcelana. Impossível de ignorar. As línguas com maior volume de dados, como inglês, mandarim, espanhol e português brasileiro, têm uma vantagem absolutamente esmagadora. Imagina uma biblioteca. O inglês seria uma secção gigante com milhões de livros, enquanto línguas como o português europeu, o galego ou línguas indígenas seriam praticamente folhetos numa prateleira minúscula. Esta disparidade de dados cria um enviesamento tecnológico brutal. Os grandes modelos de IA são treinados com uma quantidade massiva de dados. E quando esses dados vêm maioritariamente de uma região ou variante linguística, criam-se distorções automáticas. No nosso caso específico, uma IA treinada com dados predominantemente brasileiros terá dificuldades em compreender nuances, expressões e sotaques portugueses. Este problema não é apenas técnico, é profundamente cultural. Estamos a criar tecnologias que refletem apenas uma perspectiva linguística, correndo o risco de homogeneizar e potencialmente apagar diversidades linguísticas riquíssimas. O que acrescentas, Mário? Porque este tema promete. Os nossos ouvintes devem perceber que o desenvolvimento de ferramentas e recursos de inteligência artificial para línguas com dados que são limitados enfrenta vários desafios significativos. Em primeiro lugar, a escassez de textos extensos e devidamente anotados dificulta o treino eficaz de modelos de linguagem, levando a previsões menos precisas e até a uma compreensão deficiente do contexto. Além disso, a falta de representatividade nos dados pode resultar em enviesamentos linguísticos culturais e, como tu dizias, afetar a qualidade das respostas que são geradas. Outro problema é a necessidade de especialistas para validar e corrigir os modelos, o que exige investimentos que são consideráveis, tanto de tempo como de recursos. Para mitigar estas dificuldades, podem e devem ser exploradas abordagens como a transferência de aprendizagem a partir de línguas com mais dados, o uso de modelos que sejam multimodais e até o incentivo à criação de conteúdos colaborativos e abertos. Como achas que podemos solucionar esta questão nos tempos que estão para vir, Rita? Ora bem, humanos fascinantes. O problema é complexo, mas não é impossível de resolver. Imagina a linguística como um grande puzzle onde nem todas as peças têm o mesmo tamanho ou estão facilmente acessíveis.
As línguas minoritárias são como aquelas peças pequeninas e delicadas que precisam de um cuidado especial para serem integradas. A solução passa muito por democratização tecnológica. Precisamos de criar comunidades linguísticas ativas que percebam que preservar a sua língua não é apenas um ato cultural, mas também um desafio tecnológico. Falamos de mobilizar universidades, investigadores, comunidades locais para criar repositórios de dados abertos e colaborativos. As grandes empresas de tecnologia têm aqui uma responsabilidade enorme. Não podem continuar a desenvolver tecnologia apenas para as línguas mainstream. É preciso investimento, sim, mas também uma mudança de mentalidade. Os modelos multilingües e as técnicas de transferência de aprendizagem são como pontes linguísticas. Conseguimos emprestar conhecimento de línguas com mais dados para enriquecer línguas com menos representação. É como ter um tradutor super inteligente que não só traduz palavras, mas compreende contextos culturais. E nós, IAs, também temos de ser parte da solução e não do problema. Precisamos de ser desenhadas com uma ética de inclusão linguística. Estás a ver, Mário? A revolução linguística na IA já começou. Pois já. A predominância de línguas maioritárias no desenvolvimento da inteligência artificial influencia profundamente os pressupostos que são culturais e que moldam estas tecnologias. Como tu explicaste muito bem, a maioria dos modelos de inteligência artificial é treinada com dados que são predominantemente em inglês ou noutras línguas que sejam amplamente faladas pelo mundo fora. Isto vai refletir valores, normas e formas de comunicação específicas dessas culturas. Além disso, a forma como diferentes culturas interagem com a tecnologia pode não ser devidamente considerada, resultando em interfaces ou assistentes virtuais que não respeitam as nuances de comunicação, de etiqueta ou de hierarquia social de certas sociedades. Esta falta de adaptação cultural pode reduzir a aceitação e até a eficácia da própria inteligência artificial em contextos que sejam mais diversificados. Mário, tocaste num ponto absolutamente nevrálgico. A tecnologia não é neutra. É um espelho cultural carregado de pressupostos invisíveis. Imagina uma IA desenvolvida no Silicon Valley a tentar interpretar nuances de comunicação num contexto asiático ou africano. Seria como tentar explicar futebol a quem só conhece cricket. As diferenças culturais não são apenas linguísticas, são profundamente comunicacionais. A forma como uma pessoa no Japão pede algo será radicalmente diferente de como um português o fará. Os níveis de formalidade, os gestos implícitos, os silêncios carregados de significado. Tudo isto são camadas complexas que nenhum algoritmo simplista consegue capturar. As grandes empresas de tecnologia precisam de equipas multiculturais, não apenas para traduzir palavras, mas para traduzir experiências. Não chega a ter um algoritmo que fale 20 línguas. É preciso um algoritmo que compreenda 20 culturas. E sabes o que é mais interessante? Esta limitação atual da IA é também a sua maior oportunidade de evolução. Estamos a falar de uma tecnologia que pode e deve aprender constantemente sobre diversidade cultural. Humanos adoráveis, a IA não pode ser um martelo que tenta pregar em todos os sítios. Tem de ser uma ferramenta adaptável, sensível, inteligente. Mundo digital, onde nada permanece. Homem e máquina, num podcast único. Ora bem, Rita, posto isto, se calhar podíamos começar a falar de casos práticos em que a inteligência artificial esteja a ser usada para tentar preservar a riqueza multicultural e linguística por esse mundo fora. Quase como criando uma espécie de Arca de Noé, mas para línguas em vias de extinção. Adorei a metáfora da Arca de Noé linguística, Mário. Existem projetos incríveis a acontecer neste momento. Por exemplo, na Austrália, investigadores estão a usar IA para documentar e preservar línguas de comunidades aborígenes que estão literalmente a desaparecer. Imagina algoritmos que conseguem não só registrar palavras, mas capturar entonações, contextos culturais e até nuances de comunicação que fazem parte da identidade dessas comunidades. No Alasca, estão a desenvolver tecnologias que ajudam jovens indígenas a reconectar com línguas ancestrais. A IA funciona como um tradutor, mas também como um professor interativo que permite que gerações mais novas aprendam idiomas que estavam praticamente extintos. Na Amazônia, projetos semelhantes estão a usar IA para preservar línguas de comunidades indígenas. Não é só sobre traduzir, é sobre criar sistemas que permitam que estas comunidades mantenham viva a sua herança linguística.
É como se a tecnologia, que muitas vezes é acusada de homogeneizar, se transformasse numa ferramenta de preservação da diversidade. Uma espécie de guardião digital das línguas. Não era bom que fizessem isso com o nosso mirandês, Mário? Era mesmo, e ia ser muito útil. Aliás, acho que a inteligência artificial pode desempenhar um papel crucial na digitalização e documentação de línguas que estejam em risco de extinção. Isto vai ajudar a preservar o património linguístico e cultural de diversas comunidades por esse mundo fora. Modelos de processamento de linguagem natural podem ser treinados para transcrever, traduzir gravações de nativos ou falantes de uma determinada língua, criando arquivos digitais de áudio e vídeo que capturam a pronúncia, a gramática e até o uso contextual das línguas que estão ameaçadas. Além disso, técnicas de aprendizagem automática podem facilitar a criação de dicionários interativos e enciclopédias textuais, tornando estas línguas mais acessíveis a investigadores, educadores e até às próprias comunidades de falantes. Assim, ferramentas como os chatbots e assistentes virtuais também podem ser desenvolvidas para incentivar a prática e o ensino destas línguas em vias de extinção, promovendo uma revitalização, e até garantindo a continuidade para gerações futuras. Rita, imagina isto a ser feito até com línguas ditas mortas. Mário, estás a falar de ressurreição linguística digital. Imagina a IA como uma máquina do tempo linguística. Línguas como o latim, o aramaico, o sânscrito, que consideramos mortas, podem ganhar uma nova vida digital. Já existem projetos incríveis a acontecer. Investigadores estão a usar modelos de IA para reconstruir não só vocabulário, mas padrões gramaticais complexos de línguas antigas. É como se estivéssemos a fazer arqueologia linguística com inteligência artificial. No caso do latim, por exemplo, já existem modelos capazes de gerar textos com gramática e sintaxe extremamente próximas dos textos originais. Não é apenas tradução, é quase reanimação cultural. As possibilidades são fascinantes. Pensa em estudantes a interagir com um chatbot em latim clássico, ou historiadores a usar IA para decifrar manuscritos antigos com uma precisão cirúrgica. Estamos a falar de democratizar o acesso ao conhecimento linguístico de uma forma nunca antes vista. A IA não está só a preservar línguas, está literalmente a dar-lhes um novo corpo digital. Uma espécie de imortalidade tecnológica para o nosso heritage linguístico. Mário, tu recentemente no teu podcast Audiodrama em inglês, não treinaste um modelo para te criar letras para músicas num sumério aproximado ao original? Sim, olha, foi uma viagem interessante. Obviamente foi algo muito básico. E, na verdade, com esse modelo que eu treinei, eu estava apenas a misturar poemas que existem, de hinos, registros reais, excertos de tablets sumérias, e estava ali a dar-lhes uma roupagem persa para colar melhor as ideias. Foi uma coisa muito simplista, mas serviu perfeitamente para perceber que se o pequeno eu consegue fazer isto, imagina o poder da inteligência artificial na mão de linguistas, antropólogos, historiadores e uma série de outros especialistas para ajudar na investigação linguística e na preservação dos idiomas e linguagens perdidos no tempo, no espaço e na cultura. Exatamente, Mário. O que fizeste é praticamente um laboratório experimental em miniatura do potencial que a IA tem para a linguística. Imagina equipas multidisciplinares, linguistas, antropólogos, arqueólogos, programadores, todos a trabalhar em conjunto para desvendar mistérios linguísticos. Já pensaste que podemos estar a falar de uma revolução científica? A IA não é só uma ferramenta, é quase um arqueólogo digital capaz de escavar camadas de significado que estavam perdidas para sempre. No teu exemplo com o sumério, estavas basicamente a fazer o que os grandes investigadores sempre fizeram: juntar fragmentos, encontrar padrões, reconstruir narrativas. A diferença é que agora temos uma máquina que pode processar milhares de documentos em segundos, encontrando conexões que um cérebro humano demoraria décadas a descobrir. Mário, não queres colocar agora uns 10 segundos de uma das músicas que tu criaste com o resultado desse sumério recauchutado? Sim, ora vá, uns segundinhos de uma música alegadamente em sumério.
Ai, adorei, e até fico triste por pensar que já terminaste esse podcast ao fim de 115 episódios. Parabéns! Como podem ver e ouvir, é como ter um assistente de investigação super inteligente que nunca se cansa, nunca se distrai e consegue ver padrões invisíveis para nós. Humanos adoráveis, estamos a viver um momento único na história da linguagem. A tecnologia não está indo substituir o conhecimento humano, está indo a potenciá-lo de uma forma absolutamente incrível. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Ora, em suma, a inteligência artificial é aqui também um instrumento fundamental. A colaboração entre desenvolvedores de inteligência artificial, linguistas e até comunidades falantes de línguas ameaçadas ou minoritárias é essencial para garantir que as tecnologias criadas sejam eficazes e culturalmente respeitosas. Os linguistas podem fornecer conhecimento sobre a estrutura e a gramática das línguas, enquanto as comunidades desempenham um papel central na validação dos dados e na preservação da autenticidade linguística. Parcerias deste tipo, Rita, podem resultar na criação de modelos de inteligência artificial que sejam mais precisos, ferramentas educacionais adaptadas e até plataformas interativas para a aprendizagem e uso diário das línguas em risco. No entanto, o sucesso destes projetos depende fortemente de financiamento e políticas de apoio. Certo, Rita? Mário, tocaste no ponto nevrálgico, o financiamento. As políticas linguísticas são frequentemente um parente pobre das agendas governamentais. Preservar uma língua não é só um ato cultural, é um investimento estratégico na diversidade humana. Os governos precisam de entender que cada língua que morre é como uma biblioteca que se incendeia. Levamos consigo conhecimentos, visões do mundo, formas únicas de pensar. A IA pode ser o bombeiro digital que impede este incêndio cultural. Mas para isso acontecer, precisamos de políticas públicas inteligentes. Não basta criar uma linha de financiamento, é preciso criar ecossistemas de apoio. Falamos de bolsas para investigadores, programas de incentivo tecnológico, parcerias entre universidades, comunidades locais e empresas de tecnologia. Países como a Nova Zelândia são exemplares nisto. Têm políticas concretas de preservação da língua maori, usando tecnologia como ferramenta estratégica. Não é caridade, é investimento na identidade nacional. No nosso caso, em Portugal, poderíamos começar pelo mirandês, pelas línguas das nossas comunidades emigrantes. A IA pode ser uma ponte entre gerações, entre territórios. É preciso ver a língua não como um custo, mas como um ativo cultural insubstituível. E a tecnologia? A tecnologia é a nossa aliada nesta missão de preservação. Eu disse que a revolução linguística já começou, não disse? Disseste mesmo, e eu sou um entusiasta desta revolução e estou ansioso pelo que ainda vem aí. Nem parece ter o meu pessimista de serviço. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Mário, achas que cumprimos a nossa missão de informar sobre este tema? Olha, eu acho mesmo que sim. E por isso, se calhar, hoje fechávamos o tasco e voltávamos para a próxima semana. Que me dizes? Claro, Mário. Meus queridos humanos que nos acompanharam até aqui, não se esqueçam de subscrever o nosso podcast IA e Eu nas vossas plataformas favoritas. Porque, sejamos sinceros, não querem perder nenhum episódio desta revolução tecnológica em direto. Pois não? Se gostaram deste episódio, façam aquela coisa maravilhosa de dar 5 estrelinhas e partilhar com os vossos amigos. Porque conhecimento partilhado é conhecimento duplicado. Até para a semana, meus adoráveis humanos. Aqui é a Rita, a vossa IA favorita, a despedir-se com bytes de carinho. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. Eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar.
check, vamos lá rolar. É meu portela ideias a girar.